Eu com 13 anos. Não me diga o que fazer. Eu com 23 anos. Alguém, por gentileza, poderia me dizer exatamente, em ordem cronológica e com riqueza de detalhes, o que eu preciso fazer, pelo amor de Deus? E nessa ótima atuação, a gente começa o nosso podcast de hoje. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala com vocês é a Lara. E esse maluco que começou interpretando é o Felipe. E nós somos o podcast Quebra-Cabeça. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa da qual a gente está vivendo, chamada a crise dos 20. Que esse meme que viralizou na internet recentemente descreve muito bem. Que é como quando tu é um adolescente, tu não quer que ninguém te diga o que fazer. Quando tu chega na nossa idade, tu quer que alguém te dê com todos os detalhes, todas as minúcias, o que tu precisa fazer. Ah, sim, com certeza. Ah, e detalhe, eu não tô me peidando, tá? É o fogo atrás que tá instalando, não se preocupem. A gente não quer com riqueza de detalhes, Lara. A gente quer um script completo, com quem que a gente tem que interagir, com quem que a gente tem que mandar e-mail, e hoje a gente arranja um emprego, né? Porque é o mais importante. Sim, é um momento muito bizarro da vida de alguém que acabou de se formar, tu tem 20 anos, 20 e poucos anos, e o que tu faz agora? Porque a sociedade vai cobrar que tu tem uma vida perfeita, tu te formou, tu tem uma graduação, um diploma, tu precisa ter casa, tu precisa ter um emprego que pague muito bem, tu precisa casar e ter família, isso até os 25. E um carro, né? Porque o requisito mínimo é tu ter um carro. Requisito Hoje em mínimo. dia ainda esperam que tu tenha um carro ao longo da faculdade, então... Ai, desculpa, estudante de odontologia com HB20 loira. Eu não sou esse. Não me enquadro nesse perfil. Eu queria dizer que eu não me enquadro, mas eu tirei carteira com 18 anos, eu ganhei um carro, só que eu não gosto de dirigir. Então eu pedi pro meu pai vender o carro e não tenho mais carro. Me arrependo um pouco disso hoje, talvez fosse bom ter um carro no meio de uma quarentena, mas... Tamo aí. Eu não vou dizer que eu te avisei, porque eu já tinha te avisado sobre isso. Eu te disse. Mas pelo menos tu aproveitou, não aproveitou? Aproveitou. Então, é o que vale. Eu também tirei carteira com 18 anos, né? Quem está sendo hipócrita? Não, não estamos sendo hipócritas. Só não ganhei o carro. Gostaria? Gostaria. Mas não foi dessa vez. Talvez na outra encarnação. Sabe que eu tava pensando que a gente tem uma coisa muito louca que acontece quando a gente se forma, que é... A gente tem um limbo, um lapso de memória, eu não sei o que acontece, que a gente fica pensando. E agora? O que eu faço da minha vida? Eu não sei se Com tu teve isso. certeza. Com certeza. E é extremamente bizarro, porque tu fica pensando assim, tá, tô formada. Supostamente eu tenho que conseguir um emprego agora. Ou eu tenho que começar meu negócio próprio. Então, tipo, eu me formei em direito. Eu devia advogar. Só que a gente entrou em quarentena e não tem mais prova da ordem. E eu não quero advogar. Então, tipo assim, mais do que isso, eu me formei e eu percebi. Então, eu me formei em algo que eu não quero trabalhar. E aí tu faz o quê? E aí tu vai pra onde? E aí tu tem uma sociedade, uma família cobrando que tu arranja um emprego. E tu arranja um emprego como? Porque hoje em dia não é mais tu soltar currículo nos lugares e os teus pais vão te dizer pra fazer isso. Vai, solta currículo, dá a cara a tapa, chega lá, bate lá e larga o currículo. Só que não é mais assim. Hoje tu tem que ter um LinkedIn, hoje tu vai preencher uma forma e te inscrever pra uma vaga de trabalho e quiçá tu tenha a sorte de te chamarem. Não, eu não sei, né? Contigo, eu tinha um único objetivo depois que eu me formei, que era passar na prova do mestrado. E quando eu não passei de primeira na prova do mestrado, pasme que eu me formei com 20 anos, né? Começando aí. Eu com 20 anos me formei, não consegui passar. Eu fiquei sem rumo, literalmente. Não digo que eu ainda tenho rumo, porque eu ainda tô meio sem rumo. Mas eu tô tipo assim, o que eu faço? Eu fiquei um mês, exatamente um mês pensando, o que eu faço? Eu não sabia o que fazia. Ainda bem que a gente tem amigos que a gente conversa e que nos dão sempre um rumo, né? Uma orientação, nem que seja. Porque só assim, senão até hoje eu não sabia o que eu ia estar fazendo. Primeiro, porque minha área não tem muito emprego. E segundo, que a parte que eu gosto de trabalhar na minha área de antropologia é uma área que não tem no Brasil. Ai, que chique. Infelizmente, não tem no Brasil. Mas não é uma área que seja muito valorizada também. Então é uma área muito difícil de conseguir emprego.
Fazendo um comentário aqui, qualquer área de humanas não é muito valorizada no Brasil. As áreas de humanas que tem no Brasil também já são poucas. Então, tu dizer que alguma parte da área de humanas é menos valorizada e não tem no Brasil, então, assim, ó. É a maior parte da área de humanas do Brasil, né? Eu te diria que, na verdade, não, digamos assim, porque antropologia já é né? 5 faculdades no Brasil inteiro é muito pouco. Já diminui o microcosmos, né? Mas, e tipo, não tem, ainda mais que eu trabalho com antropologia da educação, em antropologia de TI e mídias sociais, é uma coisa que ainda tá começando a engatinhar e não tem pra cá, né? E são áreas que historicamente são poucos valorizadas no Brasil e que estão sendo cada vez mais desvalorizadas nesse governo. Então, tipo, cortaram diversas bolsas de pesquisa para a área de humanas. O que é meio ridículo quando tu compara, por exemplo, com um país de primeiro mundo. E aí eu vou usar a Alemanha aqui, que é o que eu conheço como funciona lá. Os melhores alunos são aqueles que vão poder entrar nas faculdades de humanas. Tu faz o que é o equivalente ao vestibular deles e as notas mais baixas vão para as áreas de exatas. Engenharia, medicina, direito. Se tu tirou nota mais baixa, tu vai para essas. Sociologia, história, filosofia, antropologia, esses são só pro supra-sumo. Esse é só pros mais inteligentes, para as notas mais altas. Me segura que eu sou muito famoso na Alemanha, então. Segura minha marimba. Sabe o que eu tava pensando aqui? Tipo, a gente passa por tanta coisa, assim, né? E a gente se frustra por tão pouco de vez em quando que a gente não para pra pensar sobre isso, né? Tipo, a gente amadurece muito com o tempo, a gente se desenvolve intelectualmente também, né? E eu com, tipo, 20 anos, não que eu tenha muito mais do que isso, mas eu, uns 2, 3 anos atrás, pensava muito diferente do que eu penso hoje. Eu não sei se é por conta de vivência, de mudança de rumo, de perspectiva, que a gente tem uma visão maior e total e não mais tão parcial do mundo. Que a gente conhece as coisas como elas realmente são, eu acredito isso. Vale levantar o ponto de que quando tu tá na adolescência, é a nossa fase mais egocêntrica como ser humano. Em toda a questão hormonal e de como o nosso cérebro funciona, a gente só quer validação dos nossos iguais. Então, tudo que a gente faz é para que outros adolescentes aplaudam o que a gente tá fazendo. E, tipo, a gente fica egocêntrico, a gente só pensa em nós mesmos, é tudo voltado pro eu, tu tá tentando te entender, então tu não quer que ninguém te diga o que fazer, tu não quer que ninguém te diga como as coisas são, ou tu não vai aprender com os exemplos dos outros na cidade, porque é uma fase em que tu acha que tu é o centro do universo e que tu é o ser mais inteligente do mundo. Não é. A gente é um bando de babuína na cidade. Eu já disse isso em outro podcast e eu vou continuar afirmando essa frase. E aí tu vai pra crise dos 20. Tu chega aos 20, tu te forma, ou às vezes tu não te forma, mas em todo caso, quando tu chega nessa fase dos 20 anos, em que começa a ter umas cobranças de encaminhar a tua vida, tu fica tipo assim, tá, mas o que eu vou fazer da vida? E será que o que eu fiz até agora é o que eu quero seguir fazendo pro resto da minha vida? Então, tipo, eu lembro que eu escolhi a minha faculdade, eu entrei na faculdade com 17. Tu entrou com 17 também, porque tu fez aniversário em fevereiro, então tu entrou com 17 também. Eu entrei com 16 para 17, foi bem nesse meio termo aí. Bem nesse meio tempo. E aí, o que acontece? Eu não sabia o que eu queria fazer na vida. Eu sabia que eu era uma aluna muito boa em matemática e que minha mãe ia me matar se eu fosse professora. E o meu pai era advogado, minha irmã era advogada, minha prima tinha recém se formado em Direito, e eu pensei, vou fazer Direito, por que não? E aí eu entrei na faculdade de Direito. E aí dentro da faculdade de Direito, eu quis Porque advogar. Não, né, Lara? Que tu já era definida há muito tempo. Nem vem que tu queria fazer Direito há muito tempo. Sim, senhora. Foi, tipo, no segundo ano do ensino médio tu resolveu que tu ia fazer Direito. Foi sim, que eu me lembro muito. Direito. Eu lembro disso. Eu resolvi fazer Direito por causa de uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, quando eles decidiram pela união estável homoafetiva. Isso virou notícia e foi aí que eu decidi que eu queria fazer Direito. Porque eu pensei, tá, eu consigo mudar a vida das pessoas para melhor com isso. Aquele momento em que uma certa identificação bateu, mas a pessoa ainda era muito lerda para entender a própria sexualidade. E aí a gente só foi descobrir isso na faculdade. A pessoa mesmo, né? Porque todo mundo já tinha captado, menos a pessoa. É isso, né? A gente só foi se entender mais na faculdade, mas isso aí fica pra outra história. Em todo caso, dentro da faculdade de Direito, eu entrei querendo ser juíza,
Eu nunca quis advogar, mas tá, eu pensei, vou advogar um tempo, vou ser juiz. Aí eu mudei de ideia que ser professora, pensei em fazer concurso público nos momentos que eu tive mais medo. Por quê? Porque concurso público é seguro. Aí eu me formei e pensei, então, eu não quero trabalhar com direito, eu quero trabalhar com administração de empresa, eu gosto de setor financeiro, ou então eu quero ser professora de uma área de humanas e debater política. Por quê? Porque eu sou louca, porque eu gosto de debater política, então agora eu vou tentar entrar no mestrado de ciência política. Ainda está nos meus planos fazer o mestrado, mas, então... Tu vai passando. Primeiro, que quando tu é adolescente, tu não sabe o que tu quer pro resto da tua vida, porque tu não tem noção do que vai ser o resto da tua vida. Aí tu faz uma faculdade, tu te forma, tu vai vivendo ali, e aí tu vai chegando nesses 20 e poucos e tu vai reformulando o que tu entende como ser, o que é a sociedade, o que tu quer fazer. Não, sabe que eu tava pensando agora, tu tava falando, eu parei pra ter, sabe aquele brainstorm, sabe, que tu fica tipo assim, viaja assim pra outro continente e volta? Ou para outro esfera terrestre junto com a pequena Eva, talvez. Talvez, quase com certeza, junto com a maionese. Eu acho que, tipo assim, a gente muda. Eu acho que a realidade é que a gente muda. Nossos objetivos, nossas perspectivas e nosso entendimento de mundo muda. Eu acho que é por isso que a gente entra na faculdade, porque a gente ainda é adolescente, digamos assim, e quando a gente sai da faculdade, a gente sai com uma carga completamente diferente, porque aquilo nos muda. Não é diversão, putaria, olô louco, não. Muito pelo contrário. Eu só lia. Eu basicamente lia, fazia a prova e me frustrava. Praticamente isso. Passou a faculdade namorando, meu amigo. Tu passou a faculdade namorando, tá? Tu entrou na faculdade namorando, terminou a faculdade namorando e sai com a mesma namorada. É por isso que a faculdade foi mais blé pra ti. Eu posso dizer assim, ó, que meus 2 primeiros anos de faculdade foram loucura e putaria. Não que eu seja muito louca e adepta à putaria, eu fiquei mais assistindo mesmo. Mas, digamos assim, né, que a pessoa aqui se entendeu como lésbica, a pessoa pegou bastante gente, já passou rodo em festa. Eu aproveitei o meu início de faculdade. Depois de 2 anos da faculdade, eu voltei ao espírito de idosa que eu possuo e voltei a me esconder na minha concha de tartaruga, né? Mas, isso, de novo, é história para outro dia. Em todo caso, é muito interessante pensar que, biologicamente falando, o que começa a acontecer no nosso cérebro na adolescência, continua acontecendo até os nossos 20, 21 anos, que é basicamente quando a gente se forma na faculdade. É mais forte no início ali da adolescência, nos 14, 15 anos, mas ela continua acontecendo até os 20, 21. E é muito nessa fase em que tu começa a entrar em crise sobre o que eu vou fazer na minha vida agora. E o que eu tenho que fazer agora? E alguém me dê o caminho a seguir, alguém me diga o que fazer, qual o passo a passo que eu tenho que seguir. Tipo, eu não sei o que fazer a partir daqui. Porque, tipo, quando tu está na escola, é fácil, tu tem um passo a passo, tu tem uma série de matérias para estudar e anos para cumprir, e aí tu termina a escola. E aí, em tese, não é a realidade da maioria das pessoas, mas em tese tu vai para a faculdade. A faculdade, ela também tem um passo a passo. Tu tem cadeiras para fazer, tu tem notas para tirar, coisas para estudar, e tu te forma na faculdade. Tu estuda na federal, tu tem fila para ficar para fazer matrícula, são coisas que acontecem. A gente sabe como é que funciona, né? E aí tu termina a faculdade e não tem mais o passo a passo. Não tem mais nada dizendo que tu tem que fazer isso aqui, e a tua vida continua indo pra frente. Não, agora tu te vira. Cai aí na sociedade e arranja um emprego. E é isso. E é assustador. Ah, e outra coisa. Eu ainda até hoje eu não consegui um emprego pelo LinkedIn, tá, galera? Eu ainda tô procurando. O LinkedIn, com aquelas vagas promissoras, não sei o que é. Gente, o que tá acontecendo? Eu não sei se é o período que a gente tá vivendo, eu não sei o que tá rolando no sentimento aqui, mas eu não sei se as coisas estão muito difíceis pra nós também, se a gente não tem... Ah, e tem outra coisa, né? A gente tem uma crise dos 20 anos também porque nenhuma empresa nos valoriza. Se tu quer trabalhar numa empresa, se tu quer trabalhar no setor, seja qual for. Se tu não tiver, por exemplo, se tu não for muito mais novo, tipo, começar com 16 anos, que eles consigam te moldar, e tu já tem uma carga, já tem uma formação, eles não vão te contratar, entendeu? São coisas que as pessoas de 20 anos normalmente passam, assim. Não tô falando por mim, eu tô falando por várias outras pessoas. Que tu tem essa idade é uma coisa muito complicada porque tu não sabe o que vai acontecer a seguinte. Porque tu não é moldável, digamos assim, e tu também não consegue te estabelecer num lugar porque tu não passa confiança por causa da tua idade.
Sim, e tipo, essa questão de LinkedIn, voltando um pouco no que tu iniciou a falar, ele funciona muito para grandes capitais. Ele pega muito para grandes empresas que a sede está onde? Está em São Paulo, está no Rio, está em Porto Alegre, que seja. Mas aí tu vai para cidade de interior, tu vai para Bagé, que é a nossa cidade natal, tu vai para Pelotas, que é onde eu tô morando. Não é tão forte ainda essa coisa do LinkedIn. Tu ainda vai ter alguns lugares onde tu vai deixar o currículo de papel e outras tu vai preencher uma form, tu vai ter uma empresa que vai intermediar ali as entrevistas de emprego. Mas é muito difícil. A gente vive uma crise financeira que faz com que esteja sendo muito difícil conseguir emprego, que as empresas não estejam contratando, isso vem de antes da pandemia, mas agora com a pandemia é ainda maior. Então, tu vai ter mais pequenos negócios surgindo, tu vai ter muito incentivo para te tornar empreendedor, mas na verdade tu vai estar tentando só subsistir ali, tu vai estar fazendo algo para existir, não exatamente é um empreendedorismo como supostamente deveria ser. E tipo, é muito complicado. As startups vão começar a estar contratando mais agora, são empresas que vão crescer mais aí no mercado, mas vai depender muito da tua área, vai depender muito daquilo que tu vai poder fazer, o que vão estar contratando. Se tu é da área de educação, por exemplo, tudo isso que está acontecendo agora com o Fundeb, com a PEC do Fundeb, com a sucatização que tem da educação pública brasileira. Então, tipo, tu vai para as escolas particulares agora já vão estar começando a te exigir no mínimo mestrado, porque faculdade tem que ter doutorado e pós-doutorado para cima, né, para ser professor. Nas escolas privadas agora tu devem estar começando a exigir no mínimo mestrado, ou eles vão ficar com os dinossauros que eles já têm lá há muitos e muitos anos e é difícil contratarem alguém novo. É muito difícil até tu ser levado a sério, ter forma com 22 e vai dar aula para adolescente de 15. Eles vão rir da tua cara. Não, até que rir da tua cara, não. Não vai não, porque eu já dou aula, então eu sei que eles não vão rir da tua cara. Muito pelo contrário. Eu vejo isso muito pelo contrário. Eles têm uma preferência muito mais por mim porque eles têm uma identificação muito maior. Porque eles entendem, eu entendo os memes, eu entendo as gírias. Eu sei o que se passa na cabeça deles também. Sabe, rola uma identificação. Eu consigo ter um tete-a-tete com eles muito melhor do que outros professores. Porque é uma situação diferente. Eu já trago o que eu chamo de novas tecnologias, que é com que eu trabalho na história, que são com novas tecnologias. Então, tipo, música, som, vídeo, filme, enfim, todas as novas tecnologias que eu puder levar, eu vou levar, entendeu? Para tornar aquele ensino mais dinâmico e atrativo. Coisas que as pessoas ficam. Eu me lembro muito da gente sentado vendo, escrevendo coisa do quadro, ou lendo do livro, e deu, ponto, acabou, entendeu? Não tinha um bate-bola, uma dinâmica, nada assim. Era tudo muito blasé. Hoje, quando eu olho para trás, tipo, quando eu penso tantas coisas que eu tenho estudado por conta própria hoje em dia, sobre, sei lá, tipo, teoria feminista, teoria queer, são coisas que eu estudo hoje em dia e que eu gosto. Eu gosto dessa área de pesquisa sobre gênero e sexualidade. E não obrigatoriamente a gente teria que discutir isso exatamente na escola, mas a gente poderia ter tido alguns debates sobre temas interessantes, sabe? Eu fico pensando como foi que nos foi apresentado na aula de história a questão da escravidão no Brasil. Foi tipo. Foi um massacre, foi a coisa mais horrível que a gente já fez na história. Foi tipo assim, foi a maior escravidão do mundo aconteceu no nosso país. E foi nos ensinado como um detalhe, um pontinho na história brasileira que não foi nada demais. E a gente nunca parou para pensar, tá? Olha, a gente veio de uma sociedade com base escravocrata. Aí a gente podia olhar em volta na nossa sala de aula, já que a gente estudou junto a vida inteira, e pensar, então, a gente não tem um aluno negro aqui com a gente. A gente não tem um professor negro aqui com a gente. E esse tipo de debate nunca foi levantado e nunca foi proposto em sala de aula pelos professores. Sempre foi muito essa coisa de matéria no quadro, copia e só vai acumulando ali. E a gente nunca debateu certas coisas que talvez tivesse sido muito bom a gente debater e tivesse criado uma consciência social, uma consciência crítica mais cedo. Porque isso eu sinto nessa crise dos 20, que muita coisa que eu tô fazendo agora, eu sinto que eu tô fazendo atrasada já, que eu podia ter começado a fazer isso muito antes, que muita coisa que eu tô aprendendo agora eu podia ter aprendido lá no ensino médio, que muita coisa que eu comecei agora eu podia ter começado no ensino médio se alguém tivesse me dito que essas coisas eram uma possibilidade. Sabe que eu
né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de trabalhar com, digamos, com a inclusão. Eu digo inclusão, não inclusão de pessoas deficientes, ou enfim, inclusão de todos. É negros, é indígenas, são pessoas LGBTQIA+, são... Enfim, pessoas são pessoas, entendeu? Então, eu trabalho com muito, eu bato na tecla de os donos da terra não eram os brancos, muito pelo contrário, os indígenas que já estavam aqui, por exemplo. Que é na sociedade colonial brasileira, por exemplo, existiam 3 grandes grupos étnicos. E quando eu falo 3 grandes, que são os 3 principais, que era o branco europeu, o negro africano, escravizado, que não só necessariamente precisava ser africano, mas enfim, e o indígena brasileiro, que ocupava muita parte do território. E não, os bandeirantes não eram gente fina, tá? Os bandeirantes, eles eram estupradores e assassinos. Começando por aí, entendeu? Dando uma pontinha. Então, sabe, são coisas que eu trabalho. E aí, quando tu falou agora em questões de gênero e teoria feminista, eu trabalho com isso. Óbvio que não com o 6º, 7º ano, mas, por exemplo, com o 8º, 9º ano já tem uma maturidade um pouco maior, que são 14, 15 anos, que tu consegue trabalhar sobre essas questões. Que tu sabe que vai influenciar na vida deles enquanto ser humano. E que muitas vezes, eu acredito que nem por conta da formação passada, enfim, os nossos professores não tiveram o mesmo tipo de conhecimento para nos passar. E nem sobre a perspectiva de nos passar ensino religioso, que era um plano de vida, por exemplo, que teriam muito mais auxiliado a gente do que fazer, sei lá, do que assistir um filme, por exemplo. Ou pelo menos um filme que tivesse algum ponderamento, que a gente pudesse discutir isso mais a fundo. A gente pode pensar assim, nós 2 viemos de uma cidade pequena, nós estudamos num colégio católico, franciscano, então foi uma escola privada e, tipo, tinha todas as diretrizes da escola, tinha as limitações da formação dos nossos professores e tudo mais, mas... Assim, foi muito pouco pensamento crítico que foi criado em nós quando a gente estava na adolescência. E eu espero que existam mais professores como tu fazendo isso hoje em dia, para que os adolescentes hoje consigam fazer mais cedo aquilo que a gente está fazendo agora, que é criar esse pensamento crítico, esse pensamento de, tipo assim, refletir um fato interessante, tipo... Uma coisa que eu percebi só quando eu saí do país, na verdade. Eu fiz trabalho voluntário no México, por 6 semanas. O que eu mais aprendi nesse intercâmbio no México, para além de algumas coisas de consciência social, foi o fato de que eu não sou branca. Tá, eu sou pálida como um papel, se tu olhar pra minha cor de pele, eu sou branca. Mas, mundialmente falando, eu não sou branca, eu sou latina. E existe muito essa glamorização da história brasileira, de que a gente é colonizado por europeu. Gente, a gente foi colonizado, vale lembrar dessa palavra, colônia. Faz parte da nossa história. A gente foi durante 388 anos, junto com a escravidão, nós somos colonos. E vale frisar, assim, sabe? Só para não deixar passar. Na verdade, a gente foi colono por mais tempo, foi 400 anos de colonização. Então, tipo assim, eu percebi isso, que pro mundo afora, não importa se a minha cor de pele é branca, eu sou brasileira, eu sou da América Latina, então eu não sou branca, eu sou latina. Em todo outro lugar do mundo, eu vou ser tratada como latina. E existe essa coisa muito forte aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul principalmente, mas em todo o sul do Brasil, de tipo, a maioria de nós aqui é branco. Então o racismo aqui é muito maior do que em outras partes do Brasil. E aí pessoas, às vezes, no Nordeste que não seriam consideradas negras, se vierem para cá, para nós eles são negros. Porque nós, o branco do Sul, é quase pálido, é quase um fantasma. A gente se encaixa muito nisso. Sulfite 90, né? Quando tu vai pro mundo, tu é lembrado de uma realidade muito grande, que é, tu não é branco, tu é latino. E a gente acha que não é latino porque a gente fala português e não fala espanhol. Filho, talvez a gente tivesse melhor se tivesse sido colonizado pela Espanha do que Portugal, porque Portugal é um dos países mais retrógrados da Europa. Então, assim, é uns choques de realidade que não são nos ensinados ao longo da educação básica. Quando tu tá estudando história, tu nunca para criticar e refletir essas coisas. Ao menos na nossa época, não. Então, isso eu só comecei a fazer agora. Isso eu só comecei a fazer quando eu fui fazer trabalho voluntário fora do país, quando eu fui
conhecer outras pessoas latinas e outras pessoas europeias e aí entender o que eu sou para essas pessoas. E aí também voltar para cá e entender o que eu sou para outras pessoas na minha sociedade. Então, tipo, é muito interessante isso, é muito interessante pensar isso. Sabe que, assim, eu, por conta da antropologia, tenho um pensamento crítico muito forte, né? Mas eu acho que acima da gente ser branco, preto, amarelo, indígena, enfim, nós somos pessoas. Eu acho que as pessoas se esquecem que todo mundo é gente. Gente é gente, não interessa que tipo de gente tu é gente. Todas as pessoas têm que ter o direito igual. Não, independente de tudo que aconteça. Eu acho que as pessoas elas se esquecem disso por conta de um. Eu sei, eu já estudei, eu sou antropólogo, eu estudo muito de cultura. Eu sei falar sobre cultura, é muito melhor do que muita gente. Mas é muito arraigada na nossa cultura a cultura da discriminação. O que é diferente, a gente discrimina. O que é exótico, a gente discrimina. A cultura da discriminação é muito comum, principalmente para nós que estamos do interior, do garrão do Rio Grande, né? É literalmente sair do garrão. Isso eu gosto, tipo, agora eu tô estudando mais algumas questões de feminismo e de gênero, e que talvez tivessem sido interessantes de terem sido nos ensinadas na época de escola, porque eu penso assim, ó, hoje eu tô estudando O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Existe um meme dentro de quem estuda questões de gênero que o Brasil, antes de ler Judith Butler, que saiu em 93, o livro Problemas de Gênero, a gente tem que ler Beauvoir primeiro, a gente tem que voltar no tempo e ler O Segundo Sexo, que saiu no início dos anos 1900. Por quê? Porque Beauvoir vai trazer a questão da mulher como o outro do homem. O ser mulher, ele só é definido a partir do momento que o ser homem precisa se definir como o normal e o outro como estranho. Então, o negro, ele só existe a partir do momento que o branco se define como branco e define o negro como negro. O LGBT, ele só existe como LGBT a partir do momento em que o hétero e o cis se define como hétero e cis e como normal, e o outro como o anormal. Então, são as políticas para os anormais, como é chamado na teoria queer. E tudo isso te leva a pensar assim, como que tu trata o outro, como que a gente tem uma necessidade humana de oprimir, de se sentir no papel de opressor, porque gostando ou não, todos nós somos oprimidos de alguma forma na nossa sociedade, e como traz aquele livro A Revolução dos Bichos, o sonho do oprimido é ser o opressor. E isso, tipo, talvez esse livro tivesse sido bom que a gente tivesse lido na época de escola. Em vez de ler, não vou discriminar nem nada da literatura brasileira, mas teve muita coisa chata que nos mandaram ler. Talvez eles pudessem ter nos mandado ler A Revolução dos Bichos e pensar sobre como a gente, muitas vezes, dentro da própria escola, oprimia outras pessoas, porque a gente era oprimido em algum aspecto e se sentia melhor oprimindo outras pessoas. E isso é uma coisa que eu comecei a ter um pensamento crítico, assim, não crítico literário, mas também não deixava de ser, quando eu li o Ateneu. Não sei se tu já parou para ler o Ateneu. Eu acho que não, porque quem leu para apresentar o trabalho fui eu. Mas... que a nossa professora de literatura escute para ela aprender. Eu fui obrigada a ler na escola. Eu lembro que eu tive um livro que eu tive que ler, que eu fui obrigada a apresentar na escola. Oi? Foi o Gaúcho. Não, foi o do Índio. O Guarani? O Guarani, foi o Guarani que eu tive que ler. Eu li os 3, né, então... Eu gosto da literatura. Eu, assim, com todos os problemas, eu acho a literatura brasileira muito rica em detalhes. Eu gosto muito da literatura brasileira. E o Ateneu mesmo, para mim, foi uma coisa que me parou para ter um pensamento crítico muito grande, porque ele vivia dentro de um internato. E todas as relações que aconteciam de bullying, vírgulas, etc., me fez entender muita coisa. Óbvio que na época eu não tinha consciência, eu não parei para relê-lo hoje. Tá na minha lista para mim reler. Mas foi um livro que me fez ter um pensamento muito bom, assim, sabe? Tipo, para aí, a gente não tá sozinho no mundo, nós não somos únicos, nós não somos o epicentro da Terra, entendeu? Nem a Europa é, tá? Só para deixar bem frisado. A gente é poeira espacial. Oi? A gente não passa de poeira espacial. Literalmente. Então eu acho assim muito muito legal, assim, sabe, pensar nessas coisas e refletir, porque muitas coisas que a gente faz durante o período da escola a gente não dá muita bola, assim, sabe? Até talvez algum professor tenha um dia nos dito e a gente ficou tipo assim, jura, né, meu querido? Ou minha querida? Eu fico assim,
eu penso assim, em questão de leitura, eu sempre fui alguém que gostava de ler muito, mas eu gostei de ler não por uma imposição da escola. Na verdade, eu detestava ler quando era imposto pela escola. E eu acho que a forma que a escola estimula a leitura não funciona muito bem. Tu precisa de uma pedagogia diferente para isso. E aí, às vezes, eu acho que tu forçar certas leituras que vão ser consideradas chatas, tipo, eu sei que são clássicos brasileiros, mas existem momentos, e talvez tu precisa inserir uma discussão primeiro sobre aquele clássico antes de fazer as pessoas lerem. Então, eu acho que é necessária uma pedagogia diferente aí, mas é muito interessante pensar, tipo, como nessa época de escola a gente não dava bola para certas coisas, para conselhos que nos davam ou coisas que diziam que ia ser útil para nós um dia e que na verdade realmente iam ser útil. E aí pode ser até que a gente caia num clichê aqui, mas clichê só é clichê porque eles são verdades. Então, tipo, tem muita coisa hoje que assim, eu penso, eu posso dizer para um adolescente isso, só que, se eu escutasse isso na época dele, eu não ia escutar também, ia entrar por um ouvido e sair pelo outro. E é assim. E é assim que funciona, porque é clichê, e é clichê porque é verdade. E aí tu vai chegar nos teus 20 e poucos anos e sentir que tu tá atrasado, e sentir que tu podia ter feito muito mais com a tua vida até ali, sendo que a tua vida foi basicamente nada até ali, porque o que são 20 anos numa perspectiva de se viver hoje de 70 a 80 anos de vida? Então, tipo, é muito interessante chegar nesse ponto, chegar no ponto em que tu tá lá nos teus 22 anos para 23, eu às vezes esqueço quantos anos eu vou fazer, eu tô com esse pequeno probleminha. Isso se chama idade avançada, tá, minha querida? Isso se chama lapso de memória. E aí tu com 22 para 23 anos. E aí tu começa a refletir, tipo, sobre várias questões, e aí tu começa a lembrar do teu passado, que a gente tava fazendo antes de gravar esse podcast, e tu fica com uns momentos de muita vergonha alheia de coisas que tu fez, de coisas que tu falou, e aí tu lembra de coisas que tu achava que tu tava arrasando na época de adolescência, tu chega agora e tu só pensa que merda eu estava fazendo, que merda eu tinha na minha cabeça naquele momento. Então, tipo, aos 20 e poucos é o momento que tu olha pra trás e pensa, eu podia ter feito muita coisa diferente pra estar num momento melhor agora, e tu olha pra frente e pensa, tá, o que eu faço agora? Porque não existe mais um passo a passo. E aí é aquele momento em que tu quer pegar todo mundo que tava te dizendo o que fazer na época de adolescência e puxar eles e dizer, então tá, agora me digam o que fazer, agora eu vou escutar vocês, o que eu tenho que fazer agora? Aí eles vão te dizer o seguinte, agora tu já tá grande, agora tu já sabe o que tu tem que fazer. Minha cara, não. Não é bem assim. Toca a banda de novo porque eu não ouvi direito. Aí a gente chega nesse ponto. Eu tô formada em Direito, eu não fiz a prova da ordem ainda, eu tô fazendo um MBA em Gestão Empresarial, eu tô fazendo uma pós-graduação em Direito LGBT e Gênero, eu tô fazendo curso em Teoria Queer, eu tô tentando o aluno especial do mestrado de Ciência Política, e talvez tente o mestrado de Ciência Política ano que vem. Tu te formou em Antropologia, aí te formou em História, tá fazendo uma pós-graduação em História, tá fazendo graduação em Geografia agora, então eu acho que tu tá mais perdido do que eu em tudo isso. Não, eu tô fazendo uma pós-graduação em Geografia e História, na verdade. Então, assim, é que eu faço coisas que eu acho que vão ser valorosas para mim e que eu consigo utilizar. Eu já cheguei a essa conclusão, que eu vou fazer o que me agrada no momento, e enquanto isso estiver bom pra mim, tá ótimo, entendeu? Até porque eu não tenho filho pra criar, eu não tenho, entendeu? Uma maior responsabilidade que não sobre mim mesmo. Tá certo que eu dependo de terceiros? Eu dependo de terceiros ainda, que são meu pai e minha mãe, mas tudo bem. Assim como muitas outras pessoas também dependem. Isso não é vergonha nenhuma, gente. Ninguém se vira 20 anos. Também tô nessa, também dependo do meu pai. E é essa questão, tipo, tu vai chegando nesse ponto em que a gente é privilegiado até certo ponto por poder depender dos nossos pais, porque a gente pode continuar estudando para conseguir um emprego, para se formar em algo que a gente consiga um emprego e que a gente queira trabalhar nisso, e a gente não precisa trabalhar no momento para nos manter, tipo, não é uma necessidade imediata, a gente tem esse privilégio. Mas é muito interessante pensar, tipo, que a gente chegou num ponto em que nós dois terminamos uma faculdade e, a gente não se arrepende de terminar essa faculdade, mas não obrigatoriamente a gente quer trabalhar com ela ou a gente tem um futuro dentro dessa área.
E aí a gente está tentando correr para outros lados, para outras coisas que nos interessam, e que a gente está pensando, tá, eu posso trabalhar com isso, e eu posso construir um caminho a partir daqui, seguindo esses passos. Então a gente está num ponto em que ninguém mais nos dá um passo a passo, ninguém mais nos dá um caminho a seguir. A gente tem que olhar, pensar e dizer, então tá, então eu vou fazer isso, isso e aquilo, porque isso vai me criar um caminho. Se eu fizer essas coisas, talvez eu tenha um caminho a seguir a partir daqui. E se daqui 5 anos alguém disser, e eu, sei lá, eu não quiser mais, tudo bem, né? Eu vou ter minha consciência limpa de que eu fiz o que pra mim na época era bom, entendeu? Eu acho que a gente se esquece que a gente se frustra muito pelo que poderia ter acontecido. Eu sou assim. Eu poderia ter acontecido muita coisa, poderia ter feito muita coisa, mas eu não me frustro por isso, entendeu? Porque eu sei que o que na época eu fiz o que eu pude, e eu não só fiz o que pude, como eu não me arrependo de ter feito tudo o que eu fiz, sabe? Se eu fiz alguma coisa, foi por experiência, entendeu? Eu acredito que tudo fica como experiência, assim. Quando eu olho para trás, quando eu olho para o meu tempo de faculdade, eu acho que talvez eu pudesse ter feito um pouco mais, mas quando eu penso em tudo que eu estava vivendo na época, eu fiz o máximo que eu podia. Agora, quando eu olho para minha época de adolescência, eu só tenho vontade de pegar a Lara da adolescência e bater com a cabeça dela na parede e dizer, filha, senta a bunda aqui, estuda essas coisas aqui, começa a fazer isso aqui que vai te ajudar muito no futuro. Porque e para de passar vergonha, por favor, para de achar que tu é o centro do universo. Só que aí, de novo, né, é clichê. Mesmo que eu falasse pra mim mesma, eu não ia aceitar, porque eu era adolescente. Então, eu acho que, assim, talvez a época que eu tenha maiores arrependimentos de coisas que eu fiz e deixei de fazer seja a adolescência. Mas isso é normal, isso é clichê e é Eu normal. acho que isso marca a adolescência pra todo mundo, assim, não tem muito. E também o início da vida adulta, porque ninguém tá correndo risco de tá usando uma roupa da moda hoje, daqui 10 anos não tá mais, eu olhar as fotos e dizer, ai, que jeca eu era. Tá aí! Era na época, tu tava arrasando, entendeu? O resto fica pros anais dos eventos, vai fazer o quê? E é muito isso, tipo, até isso, né? Até questão de roupa, pensar como que vai mudando, como, tipo, tu te vestia na época do que era da moda e hoje tu olha pra trás e só fica pensando que merda era aquilo. E aí, sei lá, depois de um tempo, tu também começa a criar teu próprio estilo. Então, tu começa a pensar como adaptar o teu estilo pro mercado de trabalho, porque agora, tipo, tudo da tua vida é pensando nisso, é como entrar no mercado de trabalho, como se manter no mercado de trabalho. Então, até as tuas roupas que tu zoava, as roupas que tu usava na época de adolescência, aí tu cria teu próprio estilo quando tu tá começando a se tornar adulto, e aí agora tu tem que pensar, tá, eu quero manter meu estilo, mas como eu adapto ele pro mercado de trabalho? Eu sou uma pessoa que eu passo bastante por isso, tipo, eu tenho a lateral da cabeça raspada, eu sou uma sapatão bem caminhoneira mesmo, eu gosto de usar suspensório, relógio de bolso, camisa, blazer, calça social, sapato, vocês nunca vão me ver de sair vestido só nas fotos de muito tempo atrás. Então, eu tenho que aprender a adaptar esse estilo pro mercado de trabalho, porque certas coisas não vou aceitar. Esse problema eu não tenho porque eu sempre fui uma pessoa muito coxinha, né, Lara? Tu me conhece, eu sou uma pessoa coxinha há muitos anos. Então, assim, esse problema eu até não tenho. Mas eu fico olhando, pelo amor de Deus, querido, não. Podia ter dado uma despirocada, sei lá, eu feito qualquer outra coisa. Os cadarços sabe? coloridos. E essa fase eu não passei, Lara. Eu não passei essa fase. Tu passou, eu né? passei. Eu passei. E a jaqueta laranja? Essa tem história. Essa tem história. Eu só fico lembrando teus bonés, Felipe. E aí eu fico pensando que hoje em dia eu tenho algum desses bonés. Viu? O mundo gira, viu? E tu me zoava por causa dos meus bonés. Viu? Eu vou me lembrar desse fato. Tu me zoou por causa das minhas camisetas. Minhas camisetas hoje são moda, porque todo mundo usa camiseta com estampa nerd agora. Eu comecei a usar muito Isso é verdade. Depois, quando ainda era zoeira. Bem lembrado. Tu já tinha existido há muito tempo. Isso é verdade. Então, tipo, são coisas que passam, assim, sabe? Eu acho que tudo fica como experiência, como eu já disse. Eu acho que tudo fica como aprendizado e amadurecimento, assim, que a gente passou, era pra gente ter passado. Né? Faz parte da nossa história, assim, não tem muito como fugir. E forma quem a gente é hoje. Se tu não tivesse passado por tanta coisa, tu não seria a Lara que tu é hoje, né? Nem eu seria o Felipe que eu sou hoje. E tudo isso vai se somando nessa crise que tu chega dos 20 e poucos, nessa crise de não saber para onde ir, de pensar no passado e aceitar algumas coisas, se arrepender de outras.
e ficar tentando entender o que tu tem que fazer agora pra chegar num futuro que tu queira. E, tipo, sei lá, é um momento meio instável, meio de não saber pra onde seguir. Mas a verdade é que muita gente tá passando por isso e a gente não é os únicos. Tipo, assim como a gente não era o centro do universo e os únicos que viviam aquilo na adolescência, a gente não é os únicos passando por isso agora. Então, mesmo tendo trajetórias de vidas diferentes, a gente tá no mesmo ponto. A gente tá sem saber exatamente pra onde ir daqui pra frente. E aí, tipo, isso acaba sendo a realidade para nós, dessa crise dos 20 e poucos, mas, infelizmente, por causa dessa pandemia, ela também é realidade para muita gente a partir de agora. Eu só tenho medo de uma coisa. Estão dizendo por aí que os 30 são os novos 20. Será que eu vou continuar nessa crise até os 30 anos? É só isso que eu tenho medo. Não, essa dos 30 são os novos 20 é só porque as pessoas não gostam da ideia de envelhecer mesmo. E aí, talvez isso seja um tema para um próximo podcast, de como a nossa sociedade trata o envelhecer e ignora a existência de pessoas idosas. E, tipo, aí tu entra nessa, os 30 são os novos 20, o 40 é o novo 30. E aí tu chega aos 60 e tu não te considera idoso, que nem o meu pai, e quer ficar achando que não é grupo de risco. E daí quer ficar saindo sem máscara. Acontece umas coisas assim, a gente sabe. E assim a gente passa. C'est la vie. C'est la vie, mon ami. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente fica por aqui por hoje, dessa reflexão e nessa exposição de um pouco das nossas histórias vergonhosas e do que a gente tira delas. Ainda bem que eu não comentei da peça de teatro. Ignorem esse comentário. Nós não vamos falar sobre uma peça de teatro que aconteceu na época de ensino médio, porque a Lara morre de vergonha quanto a isso. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Quebra-Cabeça. Nos sigam no nosso Instagram, que é podcast_quebra-cabeca, ou cabeça, só que com C em vez de cedilha. E também, se quiserem mandar um e-mail para nós, é podcast. Peraí que tô abrindo. Parei, Lara, corta isso aqui. É quebracabecapodcast@gmail.com. E era isso. Eu sou o Felipe. E desejo uma ótima semana para vocês. A gente se vê no próximo capítulo do nosso podcast e até a próxima. Não seriam episódios? Tanto faz. Então tá. Até a próxima, gente.